De Brasília para o Rio de Janeiro, porque o Cristiano Pinho já está com a gente para falar da situação no Rio. A gente teve fim de semana de aglomerações no Rio de Janeiro. Agora, olhando para o estado como um todo, o Rio já tem, acho que 8 cidades com 100% de ocupação de leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19. A gente fala aqui diariamente sobre o avanço dos casos da variante Delta no Rio de Janeiro, mas o que a gente assistiu, pelo menos na capital, no Rio de Janeiro, foram aglomerações, praias muito cheias nesse fim de semana, por exemplo, né, Pinho? Bom dia para você. Isso, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Por partes, são 8 cidades mesmo, sem leitos de UTI disponíveis para regulação e atender os pacientes de Covid-19. Essas cidades estão espalhadas em várias regiões, como a Metropolitana, a Serrana, Baixada Fluminense, Norte, Noroeste do estado, o que dá uma dimensão para a gente de como a circulação da variante Delta aqui no Rio de Janeiro está fazendo com que algumas cidades dos mais diversos pontos já comecem a registrar um retrocesso no que foi conquistado nos últimos meses, que era a estabilidade da curva e, consequentemente, também redução de fila de espera por um leito de UTI, de hospitalizações, etc. Só que a gente vê também por parte da população um retrocesso no que diz respeito à atitude que o momento exige, né? De prevenção, evitar a exposição desnecessária, utilizar a máscara. O fim de semana foi marcado por praias lotadas, principalmente na Zona Sul, passando por Copacabana, Leblon, Ipanema, Arpoador, e não só lotadas as areias, mas também os transportes públicos, porque teve muita gente se deslocando de outros pontos do município para poder ir para a praia. A gente separou até algumas imagens que são, assim, lamentáveis, flagrantes feitos por pessoas que estavam indo trabalhar ou que moram na Zona Sul ou até que estavam indo para a praia mesmo, mas um pouco mais comportadas do que certas pessoas que estavam usando ônibus. Muita gente invadindo os coletivos pela janela, sem pagar passagem, viajando no teto, para dar assim uma dimensão de como o ônibus estava cheio, não cabia mais gente dentro, teve gente viajando no teto dos coletivos, e aí foram vários atos de vandalismo. O sindicato que representa as empresas de ônibus aqui no Rio até emitiu uma nota agora pela manhã, dizendo que só com os vandalismos registrados ontem na Zona Sul, nos coletivos, o prejuízo é de mais ou menos R$100 mil. E todas essas cenas de aglomeração acontecem num fim de semana que se iniciou um dia depois de o prefeito Eduardo Paes dar uma entrevista coletiva dizendo que o Rio vive o pior momento relacionado à Covid em 2021. A capital tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados na rede pública. Apesar disso, o município ainda não retrocederá na flexibilização. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, acabou de falar para a nossa equipe que não pretende, no momento, restringir mais as medidas na cidade, mas que vai avaliar se for necessário e se cenas como as que a gente viu no fim de semana voltarem a se repetir. Cenas impressionantes, né, Pinho? Para quem está na nossa live consegue ver as imagens de um desses ônibus completamente abarrotado, lotado, com gente subindo, como você descreveu, as pessoas entrando pela janela, gente subindo por cima, gente indo até o teto. É impressionante. Olha, o secretário dizer que vai esperar para ver se essas cenas vão se repetir, talvez seja uma temeridade, né? Ter de aguardar para ver se isso acontece mais uma vez no Rio de Janeiro, depois do que a gente viu acontecer ao longo de todo o fim de semana. E, Pinho, como é que está a campanha de vacinação? Está paralisada, está suspensa, conseguiu avançar? Tinha aquela possibilidade de o prefeito do Rio de Janeiro fazer algum pronunciamento, algum pedido até na própria justiça para receber um volume maior de doses de vacina, como já aconteceu no caso de São Paulo? Ainda tem esse agravante, Sheila. A campanha está paralisada de novo. É a 4ª paralisação nas últimas semanas. A gente começaria a imunizar os adolescentes de 17 anos nessa segunda-feira, só que não tem dose suficiente. Aí a prefeitura fez um esquema para até quarta, pelo menos, quando há previsão da chegada de um novo lote, vacinar quem tem 12 anos ou mais, mas apresenta alguma deficiência. Então estamos iniciando a vacinação nos adolescentes que têm alguma deficiência, mantendo também imunização em grávidas, puérperas e lactantes que são maiores de idade e fazendo uma repescagem para quem tem 25 ou mais e perdeu a data de vacina. Mas progredir para a imunização dos adolescentes ainda não foi possível. A Prefeitura continua com essa promessa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para receber mais vacina e já até sinaliza conversas mais avançadas com o governo de São Paulo para
finalizado o contrato de exclusividade do Butantan com o Ministério da Saúde em setembro, a Prefeitura passar a adquirir os imunizantes da Coronavac direto do Instituto Butantan. O governador João Dória deu até o aval já no fim de semana para o prefeito Eduardo Paes começar a fazer isso a partir de outubro. Valeu, Pinho. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Até mais. Para vocês também.